Olá, crianças do Paraíso Kids, tudo bem? Vamos começar o culto de hoje? Eu estou pronta, e vocês? Já pegaram a Bíblia? Eu peguei a minha, está aqui, ó. Nós vamos começar agora, mas nós vamos orar pedindo a Deus que prepare o nosso coração. Vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento tão especial e pedimos ao Senhor que prepare o nosso coração. Queremos estar prontinhos para te louvar, te adorar e aprender da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Peguem a Bíblia de vocês e abram lá no livro de Gênesis. Onde fica o livro de Gênesis? É o primeiro livro da Bíblia e é o livro que nós estamos estudando, não é mesmo? Então abra sua Bíblia em Gênesis 12, é o capítulo 12, versículo 2. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Gênesis 12, 2. Diz assim: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Que legal, gente! Vocês sabem quem disse isso? Foi Deus. Mas para quem ele disse? Para Abrão. Vocês conhecem Abrão? Eu acho que sim. E se vocês por um acaso não se lembram dele, fiquem tranquilos, porque na história de hoje vocês vão saber tudinho. Que legal, não é mesmo? Deus disse a Abrão que a partir dele, ele formaria uma grande nação. Isso significa que Abrão ia ter uma família grande e abençoada. E era isso que ele mais desejava. Ele queria ter um filho e ainda não tinha. Ele e sua esposa Sarai estavam já idosos. Mas se Deus prometeu que daria uma família grande e abençoada, então isso ia se realizar, porque Deus é poderoso e Ele pode todas as coisas, até as coisas mais difíceis, e Ele cumpre todas as suas promessas. E sabe o que é mais legal nessa história que vocês vão aprender hoje? É que Deus formou uma família abençoada e se tornou a família da fé. Sim, nós também fazemos parte dessa família se cremos em Jesus. Então, vejam só o que Deus disse a Abrão: se tu uma bênção. Deus disse que Abrão deveria ser uma bênção. Nós também, como parte da família da fé, porque cremos em Jesus, devemos ser bênção. Nós devemos ser bênção na vida das pessoas. Como? Fazendo aquilo que agrada a Deus. Quando você é um bom filhinho, um bom irmãozinho, um bom aluno, quando você agrada a Deus na sua vida, você é uma bênção onde você vai. Então nós devemos também nos empenhar para ser bênção em todos os lugares. Combinado? Aprenderam? Então você vai dizer assim: se tu uma bênção. Diga isso agora olhando para o espelho. Tem um espelho aí? Corre lá no banheiro, em algum lugar que tem um espelhinho, e vai lá e olha para o espelho e diz assim: se tu uma bênção. Vamos lá? Corre, corre, corre! Se tu uma bênção. Muito bem. Por que eu falei para vocês olharem para o espelho? Porque nós devemos ser bênçãos. Diga para você mesmo que você quer ser bênção e peça a Deus para te ajudar. Senhor, me ajude a ser bênção. Agora, pegue a Bíblia de novo. Nós vamos olhar no índice para cantar os livros do Antigo Testamento. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Gênesis, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes,
Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 39 livros são, no Antigo Testamento estão. Muito bem! Agora nós vamos cantar uma outra música que vocês já sabem direitinho. É a música que fala que é fácil de entender como uma pessoa pode ser salva. Como, gente? Basta crer em Jesus, porque só Ele pode nos salvar. Eu creio em Jesus. Você crê? Eu quero muito amá-lo e obedecê-lo por toda a minha vida, porque Ele é meu Salvador. Então vamos cantar e contar para todo mundo que só Jesus tem poder para salvar. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança, sem demora, aceitai a salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança, sem demora, aceitai a salvação. Criança, sem demora, aceitai a salvação. E agora toda a atenção para o momento da história. Vamos aprender mais a palavra de Deus. Fique atento aí, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Quem se lembra de Noé? Noé foi um grande homem, não é verdade? Ele teve uma grande família. E da família de Noé tinha Tera. Tera teve um filho chamado Abrão. Abrão foi um homem escolhido por Deus. Deus fez uma promessa a Abrão. Nossa, que promessa será essa? Vamos descobrir que promessa é essa? Nós vamos ler lá na Bíblia, em Gênesis 12, versículo 1 e 2. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Nossa! Deus prometeu a Abrão que iria abençoá-lo, que ia fazer dele uma grande nação, um grande povo. Nossa, que promessa essa, hein? Abrão não estava sozinho, ele estava com o seu sobrinho Ló. Eles eram muito prósperos, eles tinham muitos animais. E os animais precisam de muito espaço, precisam de muita pastagem. E o espaço era pequeno para o tanto de animais que eles tinham. E os funcionários deles começaram a brigar entre si. E Abrão não estava gostando daquilo. Então Abrão teve uma grande ideia. Achou melhor que eles se separassem, fosse cada um para um lado. Então falou para Ló escolher o lado que ele queria ir. Olhou para um lado, olhou para o outro e Ló resolveu ir para o outro lado. Era um lugar bem bonito, mas também era um lugar com pessoas más. Passado algum tempo, Deus falou novamente com Abrão. Vamos ler o que Deus falou novamente com Abrão? Nós vamos ler lá em Gênesis 15, versículo 1 e 2. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me deras, se continuo sem filhos e o herdeiro de quem possuo é Eliezer de Damasco? Nossa, Abrão perguntou para Deus quem seria o herdeiro dele. Será que não era melhor colocar o seu servo como herdeiro, o seu empregado? Mas será que era isso que Deus tinha prometido?
Será que era esse o filho? Vamos ler mais uma vez? Vamos ler mais um pouquinho. Vamos ler 15, o versículo 4, 5 e 6, para ver o que Deus respondeu para Abrão. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Você já contou as estrelas do céu? Não tem como contar as estrelas no céu, não é verdade? São muitas, milhões, inúmeras. Não tem como a gente contar. E assim seria a descendência de Abrão. Ele teria muitos filhos, muitos netos, muitos bisnetos. Seria uma grande nação, uma grande descendência. Nossa, que maravilha, né? Então, Abrão estava com Sarai, sua esposa. Já eram bem velhinhos. E Sarai estava cansada de esperar e resolveu ter uma ideia. Acho que essa ideia não foi muito boa. Ela queria que Abrão tivesse um filho com Agar, a sua serva, sua criada, sua empregada. Mas eu acho que isso não era uma boa ideia. Mas assim aconteceu. Agar teve um filho de Abrão, mas não deu muito certo. Logo começou a ter confusão entre as duas e elas brigaram. E Agar foi embora. E Sarai ficou bem triste. Quando a gente tenta fazer as coisas com as nossas próprias ideias, não dá muito certo, né? A gente tem que obedecer a Deus, esperar o que Deus prometeu. E Agar foi embora. No meio do caminho, um anjo falou com Agar, que era para ela voltar e pedir perdão para Sarai, que Deus iria abençoá-la. Agar voltou, pediu perdão para Sarai e Deus a abençoou. Ela teve um filho que se chamou Ismael. Mas, e o filho prometido? E a promessa? Deus falou novamente com Abrão. Abrão já estava com 99 anos, bem velhinho, e Deus disse a ele que iria cumprir a promessa de fazer dele uma grande nação, um grande povo e abençoá-lo. Deus cumpre as promessas, Deus promete e cumpre todas as promessas que ele faz. E também mudou o nome de Abrão. Abrão passou a se chamar Abraão e Sarai passou a se chamar Sara. Então eles obedeceram a Deus e Deus cumpriu as promessas, a promessa que tinha feito para Abrão, lá no comecinho, quando mandou ele seguir e obedecer. Deus cumpre todas as promessas que ele faz e nós também devemos ter paciência para esperar Deus cumprir as promessas que fez para nós também. Sabe qual foi a maior promessa que Deus fez? Que ele vai voltar. Ele vai voltar para nos levar para morar lá no céu. Nossa, que promessa maravilhosa! Então, para isso, nós temos que ter paciência e esperar no Senhor e sermos obedientes, que Deus vai cumprir a promessa que Ele fez a nós. Deus cumpre todas as promessas. Certo, crianças? Então, agora a gente vai fazer a atividade, que é uma parte muito legal do nosso cultinho. Um beijo bem grande para vocês e fiquem com Deus. Oi, crianças, tudo bem? Hoje vocês aprenderam sobre a história de um homem que estava sempre disposto a ir onde quer que Deus o mandasse. E Deus mandou que ele percorresse toda a terra que pertenceria à sua descendência. Ele teve muita fé em Deus e foi muito obediente. Vocês sabem de quem eu estou falando? De Abraão. Abraão foi muito obediente a Deus e ele tinha muita fé. E é por isso que ele sempre obedecia, sem pestanejar. Eu já estou preparada aqui, ó, com a minha mochila e preparada para ir onde quer que Deus me mande e a obedecê-lo.
E vocês estão preparados para obedecer a Deus e segui-lo onde quer que Ele mande vocês irem? Hoje nós vamos fazer uma atividade que vai nos lembrar de vários momentos da história de Abraão, para a gente nunca esquecer da história desse homem tão importante. Vamos lá? Bom, crianças, então para a atividade de hoje, nós vamos abrir a nossa apostila da linha do tempo da Bíblia, na parte dos patriarcas. E vamos começar falando sobre um grande patriarca que foi Abraão. Vocês receberam no kit de vocês esse saquinho que vem com a atividade do dia 21 de março. E além deste saquinho, vocês vão precisar também de uma cola, uma tesoura, de preferência sem ponta, uma escova de dente mais velha ou um pincel de cerda um pouquinho mais dura e tinta guache, que pode ser uma tinta de cor clara de preferência. Eu escolhi amarelo, mas vocês podem escolher uma cor mais clara, como branca, ou às vezes uma prata, um rosinha bem clarinho, que também vai ficar muito bom. Bom, vou abrir aqui o nosso kit. Dentro do kit, vocês vão ver que a gente tem vários itens para a gente recortar. Então, começando aqui, a gente vai ter essa primeira folha, que tem essa árvore super bonita, que é uma árvore genealógica. Então, a gente vai começar falando sobre o nascimento de Abraão, montando a árvore genealógica deles. Eu já tenho algum recortado aqui para a gente poder adiantar. E vocês sabem o que é uma árvore genealógica? A árvore genealógica é a árvore que a gente faz para montar quando a gente quer saber todas as pessoas que nasceram na nossa família. Então aqui, ó, a gente vai montar a árvore genealógica de Abraão. Depois que vocês recortaram, a gente vai colar essa árvore nessa parte mais aqui de baixo da nossa linha do tempo, tá? Então aqui a gente vai colar a nossa árvore genealógica de Abraão. Vamos colocar a árvore aqui. E aqui nessa folhinha também vocês têm os nomes de várias pessoas. Aqui, ó, tem Tera, Arã, Abrão, Milca, Sarai, Ló, Naor e Iscar. Essa daqui é a família de Abrão, tá? Então vocês, depois de recortarem, a gente vai montar aqui certinho como que era a família de Abrão. Então, o pai de Abrão era Tera. Então, vocês podem recortar o nome Tera e colocar nessa parte mais aqui de cima, ó, colando aqui em cima. Então, esse daqui era o nome do pai de Abrão, Tera. E Tera, ele teve 3 filhos. Quais eram os nomes dos filhos de Tera? Vocês se lembram? Eram Abrão, que é o nosso personagem principal. Então, Abrão. A gente vai colocar Abrão nesse lugarzinho aqui, ó, tá? O outro filho de Tera foi Naor. E o terceiro filho de Tera foi Arã. Nós vamos colocar nessa parte aqui. Abrão, ele se casou com Sarai. Eu só coloquei o nome da esposa de Abrão, por quê? Porque eles são os nossos personagens principais, tá bom? E Arã, ele teve 3 filhos, Ló, Iscar e Milca. Milca era uma menina, era uma mulher. E os outros 2 eram homens, tá? E a gente sabe que Arã, ele morreu. E aí, o que aconteceu? Abrão pegou Ló, que era o seu sobrinho, e foi cuidar dele. Então, Abrão cuidou de Ló durante a sua vida, tá?
gente vendo a história de Abrão, a gente sabe que Deus foi e chamou Abrão para sair da terra de Ur dos Caldeus e ir para Canaã, né? E aí vocês vão pegar essa parte aqui, esse desenho, e vão recortar dessa forma aqui, como eu recortei, tá? E aí a gente vai entender aqui como foi o chamado de Abrão. Abrão, quando Deus falou com Abrão, o que ele falou? Ele falou que ele tinha que ser uma bênção e que ele sendo uma bênção, todas as famílias da terra seriam abençoadas também. Então Abrão tinha uma grande missão. Então a gente essa imagem vai nos fazer lembrar do chamado de Abrão, do chamado que Deus fez a Abrão. Então aqui, ó, vocês vão dobrar, a gente tem 3 risquinhos, então vocês vão dobrar nesse risquinho aqui, ó, que tá no meio da terra, tá? Então a gente dobra aqui bem nesse risquinho do meio da terra. E depois, nessa outra parte aqui, vocês vão dobrar assim, ó, pra cima, tá? Isso para lembrar que, sendo Abraão uma bênção, ele abençoaria toda a terra, tá bom? E aí a gente vai passar a cola com toda essa parte aqui e nós vamos colocar nessa parte aqui de cima da nossa linha do tempo, para a gente poder lembrar que o chamado de Abrão foi para que ele fosse uma bênção e ele, sendo uma bênção, abençoasse toda a terra. Será que nós também temos sido bênção na nossa casa, na nossa família, na nossa escola, no nosso dia a dia? Isso é importante, que quando nós somos bênção, nós abençoamos as pessoas ao nosso redor também. Seguindo a história, a gente sabe que Abrão e Ló, eles foram lá para a terra de Canaã e eles ficaram muito ricos, eles tiveram muito gado, muitas ovelhas, tiveram filhos. E o que aconteceu? Os servos de Abrão começaram a brigar com os servos de Ló. E aí Abrão falou assim: Ló, você pode vamos nos separar para que não haja briga entre nós. E aí, o que aconteceu? Abrão falou assim: Ló, você pode escolher para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aí, Ló olhou para as campinas lá do lado de Sodoma e Gomorra, que eram muito bonitas, e escolheu seguir para aquele caminho. Então, agora a gente vai representar essa separação de Abrão e Ló. Então, vocês vão recortar o mapa, assim como eu recortei, e a gente vai recortar ele aqui, ó, no meinho, que eles estavam juntos, mas agora eles estão, ó, se separando. Puxa vida, não! Abrão e Ló se separaram para que não acontecesse brigas entre eles. E a gente sabe que, seguindo a história, Ló ele acabou sendo preso por algum rei. Abrão foi lá e socorreu, lutou para que ele fosse libertado. Então, a história de Abrão e Ló estão muito relacionadas uma com a outra. Então, esse mapa aqui está representando a separação entre Abrão e Ló. Então, vocês separaram, né? Então, eles se dividiram e aí Abrão foi para um lado e Ló foi para outro. Então, a gente vai colocar Abrão aqui nessa parte de cima da nossa linha do tempo e Ló na parte de baixo, né? Representando aí a separação do tio e sobrinho. Bom, e agora a gente vai partir para outra parte aqui da nossa linha do tempo. E aí, como que foi a história? O que aconteceu? Deus fez uma outra promessa para Abrão. Abrão era um homem de muita fé e ele acreditou e confiou muito em Deus. E sabe como? E Deus chamou ele um dia e falou assim: Abrão, conta as estrelas do céu. Se é que você pode contar as estrelas do céu. Vocês já conseguiram alguma vez contar as estrelas que existem no céu? É impossível. Existem milhões, bilhões, trilhões de estrelas. Então a gente não consegue contar as estrelas do céu. E aí Deus falou assim: a sua descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu.
E Abrão confiou em Deus, por isso que ele é considerado o pai da nossa fé, o pai da fé, porque ele foi um homem que confiou muito em Deus. E aí, a gente vai representar agora o céu cheio de estrelas. Então agora nós vamos precisar da escova de dente ou de um pincel de cerdas um pouco mais duras e da tinta. E aí como vocês vão fazer? A gente vai abrir aqui. Eu gosto de colocar um pouquinho da tinta na tampinha para não fazer muita bagunça. E aí vocês vão molhar um pouquinho dessa escova ou um pouquinho do pincel, não precisa ser muito, e vão fazer assim, ó. Vai fazer um pouquinho de sujeira aí, viu? Mas vai ficar um céu bem bonito pra gente pintar, pra gente colar aí na nossa linha do tempo, tá? Vocês vão fazendo assim, ó. Isso vai manchando essa folhinha de papel, essa folhinha preta que veio no kit de vocês, tá? Então, essa folhinha preta vocês vão fazendo assim, ó. E aí essa tinta vai pintando, fazendo vários pontinhos. E esses pontinhos ficam parecendo constelações, né? Eu vou virar aqui pra ele ficar de um outro jeito. Se vocês não têm uma escova, tinta em casa, vocês podem fazer pontinhos mesmo com lápis, com uma canetinha. E vocês podem fazer estrelinhas mesmo também, não tem problema nenhum. Vocês podem usar a criatividade de vocês, isso aqui é uma sugestão que a gente dá para vocês fazerem. Mas vocês podem fazer como vocês quiserem, tá? Faz um pouquinho de sujeira, mas vai ficar muito bonito. Então vamos olhando e fazendo várias estrelas, porque a gente sabe que a descendência de Abrão foi muito grande, assim como é grande o número de estrelas que existem no céu, não é mesmo? E aí, depois que vocês tiverem terminado de fazer o céu estrelado, a gente vai colar essa parte do céu aqui, ó, na parte mais aqui de cima da nossa linha do tempo, tá? Então, eu vou colar aqui com a cola. Vocês podem esperar secar um pouquinho, tá? E aí, a gente vai colar. E aí, no kit de vocês também, veio duas frases. São essas duas frases aqui, ó, que foram as frases que Deus falou para Abrão. Conte as estrelas no céu, assim será a sua descendência. Então, nós vamos colar essas duas frases no nosso céu estrelado, para que a gente possa se lembrar que Deus, ele foi um Deus de promessa e que cumpriu essa promessa em relação a Abrão. E que Abrão confiou realmente que Deus faria com que ele tivesse uma descendência tão numerosa quanto os grãos de areia da praia, quanto o número de estrelas que há no céu. E realmente, né? Da descendência de Abrão surgiram vários reis, inclusive o próprio Jesus, né? Bom, e seguindo a história, o que a gente se lembra aí depois? O que aconteceu? Sarai, que era a esposa de Abrão, ela não teve muita paciência. E aí que ela falou, olha, Deus não está me mandando um filho, então você vai ficar com a minha serva. Isso era um hábito muito comum na época, né? Das mulheres darem as servas como esposas para os seus maridos. E aí, Abrão, ele foi e ficou com Agar, que era a serva de Sarai. Então, vocês vão recortar a figura de Agar e Ismael, que é da folhinha que veio no kit de vocês, tá? E recortando, a gente vai se lembrar da vinda de Ismael, do nascimento de Ismael. Então, Agar era serva de Sarai e ela teve um filho com Abrão. E o nome do filho dela foi Ismael, que significa que Deus me ouviu no momento da minha aflição. Esse é o significado do nome Ismael. Então, aqui está
Agar e Ismael. Ismael, então, foi o primeiro filho de Abrão. Mas é bom a gente lembrar que Deus, ele fez a aliança não com Ismael, mas com o filho que Abrão geraria de Sarai. Tudo bem? Então, lembrem-se disso. E aí, por último, Deus foi e fez uma outra coisa em relação a Abrão e Sarai. Ele trocou o nome deles, né, para nomes que significavam, por exemplo, Abraão significa pai de muitas nações. Então, Deus trocou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Sara quer dizer princesa. Então, a gente vai agora recortar essa parte aqui. Depois que vocês recortarem da folhinha de vocês que vem no kit, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão recortar aqui no meio, ó. Então, recortem aqui só no meio. E aí, a gente vai dobrar, nessa linha aqui, ó, nessa primeira linha e nessa outra. Então, a gente vai dobrar aqui, ó, pra gente representar a mudança do nome de Abrão para Abraão. Então, a gente vai dobrar aqui e da mudança do nome de Sarai para Sara. Aí vocês vão colar essa parte aqui. Aqui embaixo de onde está escrito Deus muda o nome de Abrão e Sarai. Então, ó, o nome de Sarai passou a ser Sara e o nome de Abrão passou a ser Abraão. E com isso a gente finaliza essa primeira parte dos patriarcas, nos lembrando desse grande patriarca que foi Abrão, que foi uma bênção e com isso todas as nações da terra foram abençoadas, e que confiou e acreditou em Deus, ele teve muita fé em Deus e acreditou que ele daria realmente a ele uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Vamos falar novamente o versículo desta semana? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis 12, 2. Vamos orar para a gente encerrar a nossa atividade, o nosso culto de hoje? Feche seus olhinhos e abaixe sua cabeça, prestando bastante atenção. Senhor, nós te agradecemos por mais este culto que tivemos, e queremos te pedir que o Senhor nos ajude a sermos como Abraão, sermos obedientes à Tua palavra, sermos fiéis a Ti e sermos uma bênção onde quer que nós estivermos, quer nós estejamos nas nossas casas, nas escolas ou em qualquer lugar, Senhor, que a Tua luz resplandeça através de nós. Em nome de Jesus, amém. Um bom domingo e uma boa semana. Tchau!